A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãos. Deus abençoe a sua vida, seu dia, o seu restante de semana. Que Deus abençoe poderosamente no nome santo de Jesus Cristo. Nós hoje vamos trazer aqui uma palavra do Evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho, irmãos, pregado é o verdadeiro poder de Deus, onde Ele fala com você, onde você dá ouvido e o Senhor te liberta. Jesus faz uma grande obra na sua vida. Como o próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é convencido pelo Espírito Santo, você é liberto, porque muitos conhecem, continua no velho homem, meus irmãos, mas bem-aventurado é você que ouve a palavra de Deus e dá ouvido a ela e pratica. Uma coroa de glória te espera no final dessa caminhada, Não se esquecendo que Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. Amém? Porque eu vou estar com vocês para ajudar vocês em todo o tempo. Amém? Amados, assista o vídeo inteiro, Porque no fim tem oração. Deus vai desenrolando seus mistérios, assim no intermédio do vídeo todo. Se você só assiste 4 minutinhos, o que você vai saber que tinha depois? Você vai perder bênção. Amém? Assiste tudo. Porque se fosse como diz, um canal de fofoca, você ficaria 1 hora e pouco na live, ouvindo. Tem muitos que ficam, Não vou dizer você, mas tem muitos que ficam. E mandando lenha na pessoa que eles estão falando mal, viu? Então, irmãos, o caminho largo, ele é doce, mas depois vai amargar, que nem fel. O povo está muito ocupado nas coisas do mundo, irmãos. E quando vai ouvir uma palavra verdadeira, ele quer aquilo depressa, que seja 2 minutinhos, já que está correndo. Mas para apressar, para ver o que não presta, menino. Irmãos, quem vai perder? Nós, irmãos. Se nós agir dessa maneira, nós vamos perder. Amém? Se nós não aprender a verdade do Evangelho, quem vai perder? Nós. Hoje você vê crente vacilando, crente perecendo, porque não foram ensinados eles o verdadeiro Evangelho. Só foram ensinados, Jesus ama, Jesus cura, liberta. Aceitei Jesus, estou lá no céu. Não, está no céu se você obedecer. Aí você vai estar. Se você não obedecer, você não vai estar em céu nenhum. Muito pelo contrário, tem um lago de fogo te esperando, meu filho. O canal da Irmã Maria aqui é a verdade para sua alma. Se você quiser e der ouvido, você será um bem-aventurado, isso que eu te falo. Mas agora, se você não quiser, fazer o quê? Hoje nós vamos trazer uma palavra muito... que ninguém prega. É claro que não prega, não. Mas, irmãos, é uma realidade dura. Mas é verdade. O que está falando aqui é verdade, irmão. A palavra de Deus não tem essa de ficar bravo. Deus falou, está falando. Fazer o quê? Obedecer, meus irmãos? Vamos ler aqui Romanos capítulo 1. Eita, irmã Maria, não brinca. Capítulo 1, versículo 13. Vamos começar do 13? Vamos. Então. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes... vamos aqui no 14. Não, essa mesmo, 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele queria ganhar gentil também, Ele era o apóstolo do gentil, Paulo falando. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como a ignorantes. Assim quanto
está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. A vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não fica aí triste achando que o Evangelho é quem vai ser salvo, que o Evangelho é só para judeu, que Deus só é judeu. Não, 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 não. Se você crê em Jesus, né? Aceitar Jesus, crer em Jesus, obedecer sua palavra, você também é amadíssimo por Deus igualzinho o judeu. Viu? Os judeus rejeitaram o Evangelho. Tanto é que o judeu que morre hoje sem Jesus, ele não tem salvação não, minha filha. Vai ter um remanescente salvo no fim da tribulação? Um remanescente só. A própria Bíblia diz que ainda que Israel seja, né, o judeu seja como a areia do mar, só um remanescente que será salvo. É triste, não é? Mas ele não quiser. Bem-aventurados somos nós, gentios, que aceitamos a Jesus, cremos no seu Evangelho e lutamos a cada dia para obedecer sua palavra. Esses são bem-aventurados? E aquela palavra que Jesus diz lá, que Deus disse lá, quem tocar em vós, está tocando a menina do meu olho. É pro gentil que aceitou Jesus e é fiel também, viu? Eu tenho experiência disso, viu? Experiência. Deus te mata, se for o caso, ele te fere, viu? Não brinca com crente fiel a Deus, não, que você se arrebenta. É a menina do olho de Deus. Você tocou, não vai dar certo. Amém, meus amados? E mais na realidade, a vontade de Deus é que você não faça mal a ninguém. A ninguém, nem o ímpio, nem ninguém. O Evangelho de Jesus é isso, a ninguém. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama até os seus inimigos. Se ele tiver fome, chegar na tua porta, ei, estou com fome, me dá comida. Você não vai falar, some daqui não. Você vai fazer o caprichar no prato e vai dar para eles. Amém, meus irmãos? Dá para ele ou ela. Amém? E vamos continuar. Aqui no 18. A ira de Deus contra o pecado. Deus é irado contra o pecado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. E a injustiça, Deus odeia a injustiça, a impiedade dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceu, o seu coração insensato se obscureceu. Amém? Conheceram a Deus, mas não obedeceram o Senhor, não deram glória a Deus. Olha o que acontece para a pessoa que sabe que Deus existe, né? Que tem que obedecer a Deus, mas não faz, não glorifica, né? Como assim? Não glorifica nem com a boca e nem com as suas obras. Dizendo ser sábios, eles querem ser sábios, mas tornam-se loucos. Mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves e quadrúpedes e de répteis. Faz imagem, né? Para eles adorar na forma aqui de homem, né? Sendo que Deus é vivo e poderoso, né, meus irmãos? Que vê tudo e ouve nós, até mesmo que nós vai falar, ele já sabe. Por isso também Deus os entregou. Olha, irmão, que palavra. Deus o entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. A rebeldia do homem faz que Deus entregue eles aos sentimentos imundos. Deus me defenda.
Entregueis ao diabo mesmo a vontade da sua carne malvada, para depois colher seu fruto mal, né, meus irmãos? De dores. O imundícia para desonrar seus corpos entre si, pois mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? É verdade? O povo serve mais o homem que a Deus, Por isso, Deus os abandonou, olha, irmão, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens deixaram do uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza. Aí aqui está falando de pecado de mulher com mulher e homem com homem. Você já sabe qual é, né? Cometendo torpeza, recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estão cheios de toda a iniquidade, fornicação, entendeu? Malícia, avareza, pessoa assim, maldade, cheio de inveja, homicídio, gente sanguinária, assassina, né? Contenda, não tem um que gosta de uma briga, menino, contender, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, misericórdia, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, sem entendimento, infiéis nos contratos, sem afeição, misericórdia, natural e irreconciliável, sem misericórdia, o qual, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tal coisa praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. E você consente, apoia quem faz tal coisa, né? A fornicação, vive na prostituição, né? Fornicando aí, né, irmão, da prostituição, malicioso, cheio de avareza, cheio de maldade, o coração, é invejoso, é cheio de homicídio, tem coragem de matar os outros, vive contendendo, fazendo contenda, semeando contenda entre irmãos, cheio de engano, misericórdia, malignidade, todo mundo tem malignidade, é maligno. Sendo murmurador, gosta de murmurar, tudo murmura, não dá graças a Deus, nada tá bom, nada. Você vê aí agora, irmão, né, no Brasil, né, nós moramos num Brasil rico, que Deus dá um jeitinho para cada um viver como pode, e o povo é só murmurar. No começo do governo atual, estava indo bem, os preços estavam baixos, o povo estava comendo muita carne, picanha, e estavam murmurando. E fazia até foto, é abóbora. Não, estava bom, e tá bom ainda, tá? Irmãos, eles murmuravam, xingavam, amaldiçoavam o presidente. Aí a coisa começou a apertar. Por quê? São murmuradores. Eles não agradecem a Deus, não vê que é o pecado que está fazendo o Brasil, está assim meio apertado, mas ainda está dando para todos comer e beber, quem trabalha, é claro, dá para comer e beber, irmãos, tem coisa que está mais caro, mas tem coisa que está mais barato, você vê que tem uma carne que está mais cara, mas você vai procurando os açougues, assim, mercado, tem uns que está mais barato, você vai se virando, tem muita promoção,
Tem um jeito de você se virar, vai dando graças a Deus, vai agradecendo a Deus porque tem para você comprar, porque vai chegar uma época que você vai ter o dinheiro e não vai ter o que comprar, misericórdia. Amém? O povo é só murmurar, inventando males, difamando, é amaldiçoando, sendo que Deus diz, orai pelas autoridades constituídas, para que vocês tenham uma vida sossegada. Está faltando oração. E muitos oram o contrário. Eu vejo aí pessoas orando o contrário, profetizando a morte do presidente. Ele só vai morrer o dia que Deus quiser, meus irmãos. E torce para que o avião caia, e torce para que... Não, irmão, o homem está trabalhando de noite, coitadinho. Ele já está, irmão, com quase 80 anos, 79 anos, quase 80 anos, ainda trabalhando por você. E você murmura dele, entendeu? E viaja, e trabalha, e arruma, né, exportação, e cuida aqui, cuida ali. A coisa tá ruim, porque tá ruim mesmo, tá ruim para todos. Para todo mundo, porque é o pecado que está acabando com a terra. E o salário do pecado é isso aí, irmão. Muitas vezes é ruína, é destruição, é tragédia, é dificuldade, é fome, peste. Jesus já disse que haveria coisa estrondosa, fome, terremoto em vários lugares na terra. Por que tu murmura quando a coisa fica meio apertada? Aí começa a se humilhar, vá para o joelho, que Deus abençoe a sua vida. Deus disse assim, aquele que me der ouvido andará seguro, sem o temor do mal. Aquele que me teme, de nada ele tem falta, Deus proverá para você. Lembra do povo de Israel? No deserto não tinha água, não tinha comida, Deus não tinha, luz, não tinha nada ali, Deus proveu. Assim é na nossa vida, mas você tem que temer o Senhor, para de murmurar, de reclamar, senão a coisa começa a ficar ruim mesmo, por causa que Deus abomina os murmuradores. Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, idolatra de homem. Tem uns que nem idolatram mais não, mas idolatra o homem é a mesma coisa, piorou. Oh, Senhor. Desobediente a pai e mãe, sem entendimento das coisas espirituais de Deus, infiéis aos contratos, sem afeição, natural, irreconciliável, sem misericórdia. Pessoa que não reconhece, ingrato. Deus não defende. Quem que vai se dar mal quem pratica tal coisa, irmão? É quem faz. Os quais conhecendo a justiça de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Deus que faz e os que consente com os que faz, são dignos de morte. Se morrer assim, irmão, se arrepender da maldade, vai para o fogo do inferno. Agora vamos aqui, vocês estão vendo? Contender, tem gente que gosta de briga e contender, de fofoca, que vira aquilo, aquela... Se você não parar com isso, o teu lugar reservado, meu filho, é o lago de fogo. Briga em casa, briga com a esposa, a mulher briga com o marido e vira aquela briga errada. Briga com o vizinho e briga no trabalho, e briga no ônibus e vira uma briga só. Deus me defenda. Não vai dar certo, não. Não. Amém? Agora vamos aqui, meus amados, em 1 Coríntios, capítulo 6, porque a pessoa não sabe o que é pecado, irmão. Ele peca. Mexeu comigo, levou, viu? Bateu, levou, se falou de mim, eu vou fazer os diabos da sua vida. Não. Jesus disse, se bater de um lado, oferece o outro. Eita, Jesus. Perdoai o seu próximo 70 vezes 7 ao dia, vai dar quase, se eu não me engano, é de 390 a 400 vezes num dia. A pessoa fala uma palavra com você, você já não perdoa, não perdoa e quer já destruir aquela pessoa, não. Perdoa, ainda que você não queira estar ali convivendo com aquela pessoa, misturando com ela, ora por ela e deixa ela quieta lá, porque é perigoso, tem que deixar ela lá no canto dela. Mas não vai fazer mal para ela, não vai tentar o mal, difamar, fazer os diabos com a vida daquela pessoa, não. Não faça isso não, porque você está perdendo tempo dizendo que é crente, mas tu está morto, né? Como diz Jesus, tu tem nome de que vive, mas tu está morto, espiritual. Amém?
Está perdendo tempo. Então vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, do 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vai. Não erreis, nem os devassos, pessoa devassa, que faz tudo quanto é imundícia, nem os idolatos, que gosta de adorar homem e imagem, nem os adúlteros, nem os afeminados, vocês sabem o que é afeminado, né? Nem os sodomitas, vocês também sabem. Se vocês não sabem, põe ali eu YouTube pesquisar. Sodomita. O que significa sodomita? O que significa afeminado? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes de novo, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então é uma faixa de pecado que a Bíblia relata. Você está entendendo? Para não se enganar. Agora, irmã, agora vem a pergunta, irmã Maria. Mas eu já fiz essas coisas, estou fazendo, o que eu faço? Estou no inferno já não. Se você se arrepender e abandonar, Deus te perdoa. Aquele que peca, se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Amém? Adulto, né? Quantas pessoas adulteram, quantas pessoas fornicam, né? Fornicação é você andar por aí com um e outro, né? Tem uns que é a prostituição mesmo, né? Que eles ganham para isso, né? E uns fornicam, né? Namora com aqui, outro aqui, como se diz, deita com um com o outro. Isso é fornicação, viu? Isso aí dá inferno se não abandonar isso. Tá, às vezes tá até... sabe, mora sem casar, é solteiro, mas tá junto, não casou, os dois é livre, é viúvo e solteiro, né? Porque Deus só dá liberdade para casar solteiro com solteiro, viúvo, né? Com viúvo ou viúvo com solteiro, Essas pessoas Deus dá liberdade para casar, às vezes está junto, você está em pecado de fornicação, porque você não casou com essa pessoa, você precisa normalizar a sua situação, você precisa casar com essa pessoa se você gosta dela. Né? Ou então abandona o pecado, meu filho, vai viver sozinho, espera, né? Que um dia Deus prepara uma pessoa certa para você, se você não gosta dessa pessoa, né? Mas se você tá com ela, com certeza que você gosta. Então casa, normaliza a sua situação, amém? Aí, irmão, você vê que a Bíblia é muito clara, o Novo Testamento. E é pelo Novo Testamento que nós vamos ser julgados. Mas as pessoas só pegam as palavrinhas doces. Jesus te ama, Jesus cura e salva e liberta, é verdade, mas ele também exige obediência, né? E é por causa da desobediência que você vai perecer no lago de fogo, que já está prontinho lá, furviando com enxofre e tudo, para queimar todos os desobedientes. Jesus diz, muitos são chamados, né, do mundão por evangelho, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque obedecem. O caminho estreito, Jesus diz que entra multidão, mas o largão, que pode tudo, nada a ver, é multidão. Você pode até ver as igrejas aí desses pastores que só pregam, como diz, só o docinho. É milhões, um vídeo que eles fazem é milhões de visualização. Porque os crentes querem só moleza, não pode falar no pecado. Deixando ele no pecado, né? E esses pastores assim, você dá o dinheiro para mim e fica à vontade. Depois vai pastor, vai tudo para os quintos dos infernos, ovelha e tudo, porque você é ovelha, mas você pode ter uma Bíblia e ler ela, viu? Lê a Bíblia para você não ir para o inferno, vai confiando só no pastor, não, lê a Bíblia, meu filho, A maioria são lobo, quer grana, faz de você negócio, Negócio você faz com outras coisas, com lavoura, negócio você faz com culinária, negócio você faz com venda de roupa, supermercado, farmácia. É isso que você faz, mas a palavra de Deus não é negócio não, minha filha. Você receberá o mais duro juízo se você tentar fazer da palavra de Deus empresa, ganho. Viu? Pensando que Paulo diz o evangelho não é causa de ganho, não.
Receber de graça você tem que dar. O nego tá fazendo empresa, ganhando rio, monetizando o canal e ganhando horrores aí no YouTube com visualização com o evangelho docinho. Uma palavrinha docinho. Tem um lobão aí que fala assim, só amor que importa, o resto é o resto. Aí o amor que ele fala é assim, ganha rio de dinheiro, dá uma cesta básica, põe um lá, outro carro de vez em quando, não. Mas se alguém falar uma coisa dele, já mete um processo em cima de você. Ele tem amor coisa nenhuma. Amor é perdão, misericórdia, também ajuda, mas você tem que perdoar a pessoa, amar a pessoa, não fazer mal para ninguém. E é mentira, são lobo. E eu pedi uma palavra para esse lobão, Deus deu a palavra fatal. O juízo de Deus está certinho para cima dele, irmão. Amém? Então não adianta querer enganar. E as pior que as ovelhas, irmão, vai a multidão. O povo, em vez de buscar Deus para se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, ser preenchido vazio pelo poder de Deus, e fica atrás de homem com palavrinha doce. Ovelhinha querida, deixa você fazer todo tipo de pecado, depois vai ele e você pro inferno, acorda, quer grana. Pede pix, dívidas de oferta, tudo vai para isso. Ele fica rico. Mora em mansão, de toda, sabe, de todo proveito. E você só fica atrás deles, adorando eles e não tem nada, não recebe nada. Porque o evangelho verdadeiro é o poder de Deus que te abençoa financeiramente com o trabalho dos seus braços, das suas mãos e te liberta. E salva a sua alma. O evangelho verdadeiro te liberta do pecado, da angústia, da tristeza. Ele te dá paz, ele dá alegria do céu. Você tem contato com Deus e Deus com você. O evangelho verdadeiro de Jesus é água viva para o seu ventre. Mas muitos falsos enganam as ovelhas com palavrinha doce e deixam elas fazer o que quiser. Desde que ela dê dinheiro, se vira, faça o que quiser, ande pelado, sabe? Borre todo, vira, fica parecendo um cão. Tem perigo não. Você dando o dinheiro, pode ficar à vontade. Casa e descasa a hora que você quer. Tá tudo certo. Xinga, briga, processa os outros. Tá tudo certo. Ovelhinha querida. Depois vai ele pro lago de fogo e você também, ovelha. Abre o olho, minha filha. Acorda. Eu não vou com os outros não, irmão. Eu vou pela Bíblia. Eu aprendi de Jesus, por isso falo para vocês. O que eu ensino para vocês, guarda na tábua do seu coração, que é verdade, viu? É verdadeiro. Jesus assina embaixo. Jesus diz assim, o evangelho no Novo Testamento, né? Ali, fala. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Pedro diz assim, olha, sede santo em toda, dele falando, usado por Deus, sede santo em toda maneira de viver, corpo, alma e espírito tem que ser totalmente irrepreensível para Deus. Corpo, alma e espírito. É dentro, é a língua, é o coração, é as suas atitudes. Você tem que andar, tampar seu corpo, andar com um traje com pudor e modéstia, de santidade. Você tem que ser natural como Deus te fez. Você tem que ter a beleza do Espírito Santo. Viu? Ser zeloso com seu corpo limpinho, perfumado, né? Zelo, a limpeza, ela pertence a Deus, mas a sujeira ao diabo. Tanto é que a sujeira do pecado também pertence ao diabo e vai levar muito para o lago de fogo. Mas a obediência, ela faz você ser limpo de espírito, de coração. Amém? E o nosso corpo ser cuidado, tampadinho, com modéstia, pudor, decência, santidade. Amém? Em tudo, em tudo, em tudo. Uma coisa não justifica, um pecado não justifica o outro. Você tem que ser completo. Se você for Jesus já diz, vou vomitar você da minha boca no último dia.
Quer metade não, metade servindo o diabo, o mundo, e metade a mim, negativo. Ou você é tudo, ou você não é nada. Para Deus é tudo, é tudo. Amém? Em toda maneira de viver. Espero, ó, leia a Bíblia, no Novo Testamento, leia. Ali, ó, por exemplo, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, Romanos, Hebreu, Coríntios, Timóteo, né? Tiago, João. Irmão, tem cuidado com o seu próximo. A Bíblia diz que aquele que aborrece o seu próximo é assassino. É brincadeira, irmão? Hoje você vê nessas internet o ódio aí por causa de política, idolatria política, um querendo engolir o outro, é xingando o outro, é crente no meio, é crente xingando política, é crente fazendo bagunça. Aquele que aborrece o seu próximo, o seu irmão, é homicida. Não precisa de uma faca, um revólver, a sua mão, um pedaço de pau para matar alguém, não. A sua língua, você tem 2 membros no seu corpo, se você não tomar cuidado, vai te levar para o inferno a tua língua e as tuas mãozinhas. Então vigia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Né? A Bíblia diz que a nossa língua é um pequeno membro que incendeia, ela faz uma destruição. Se você não frear a tua língua, você faz contenda, briga, morte, você faz um inferno com a tua língua. A tua língua foi feita para glorificar Deus, falar palavra boa, palavra que edifica, pregar a palavra de Deus. Né? Falar a palavra para alertar a pessoa, levantar a pessoa, ajudar a pessoa. Porque a língua, ela também mata. Ou a palavra má, ela pode abater a pessoa, matar a pessoa, o seu psicológico, deixar a pessoa para baixo, deixar a pessoa morta. Então vamos vigiar, é tempo de ser fiel. Porque o fim está chegando, o fim é chegado. E nós temos que ser tudo para Deus e obediente. E olhar somente para Jesus e prosseguir. Fiel e orando, jejuando, lendo a Bíblia, que grande será a nossa vitória. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está um ensinamento, meu Pai. É duro, mas é real. Nós não podemos fugir desse ensinamento, porque se nós fugir, o que vai ser de nós? Nós não vamos obedecer, nós não vamos saber para obedecer e nós vamos perecer no último dia. Então, todo pecado, se a pessoa se arrepender e largar ele tem perdão. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ó meu Deus e meu Pai, abençoa todos que vão ver esse vídeo, visita eles, a sua família, seu lar. Supra a sua necessidade, os doentes dá a cura, os drogados, viciados. Membro dessa família liberta, Pai, o que está dando trabalho. O marido, essa esposa que não se entende, faz eles entender, meu Pai. Né, que eles têm que amar um ao outro, ter respeito um com o outro, porque senão a coisa vai ficar difícil no acerto de conta de Deus. Ô meu Pai, tem misericórdia, tem que haver respeito, amor no lar, na família, para com todos. Abençoa, dai graça, dai força, abençoa, meu Pai, a parentela do meu irmão, da minha irmã, meu também. Minha parentela também, meus filhos, abençoa os filhos e filhas desse irmão, dessa irmã. Sua parentela, tudo que pertence a ele, supra a necessidade dessa pessoa que está necessitada. O Senhor sabe que essa pessoa está precisando do socorro do Senhor. Abra as portas, envia o socorro, ajuda, meu Deus. Coberta essa pessoa com teu sangue, põe temor. Não deixe ela simplesmente ouvir a palavra, entrar de um ouvido e sair do outro, não. Ajuda ela a ouvir. Senhor, fica conosco, que eu te peço, continua nos guardar, nos proteger de todo perigo e males. Nos ajuda, Pai, ser conosco, que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Eu sinto a unção de Deus, a graça do Senhor aqui. Porque o Senhor, Ele viu que o que eu falei é verdade. E assinou embaixo. Assim, recebe essa palavra no seu coração. E pratica. E serás um herdeiro, né, do reino do céu. Deus abençoe, em nome de Jesus.